Então, é justamente nesse período da Convenção Nacional, que é a segunda fase da Revolução, em que a radicalização acontece. E ela acontece por quê, basicamente? Para a gente entender. Número 1, as diferenças entre o grupo revolucionário dirigente, ou seja, aquele que mais conduzia a coisa na França, a burguesia, as diferenças vão surgir e vão se aprofundar. Porque antes era tipo assim, tava todo mundo muito junto, muito unidão e tal, porque o objetivo em comum dessa classe burguesa era acabar com o antigo regime, acabar com aquele tipo de sociedade que não a favorecia. E encarnava esse inimigo no rei em algum nível e no que ele representava. Show! Mas depois que se livrou do rei, basicamente, a coisa começou... Aí, essas diferenças que já eram fortes começaram a realmente opor os grupos, literalmente. Né? Então, isso vai gerar atritos, vai gerar radicalização. Além de uma fortíssima crise interna e externa. Interno, do ponto de vista da economia, as coisas estavam saindo totalmente do controle. A Revolução entrou num período de caos. A gente já vai ver isso com calma. E as ameaças externas se aprofundavam. As coligações, etc. Então, o que foi a Convenção Nacional, basicamente? Por que esse nome? Aquela Assembleia Legislativa, que era basicamente o parlamento na França, que se consolidou com a Constituição de 1791, consolidou naquele cenário a monarquia constitucional, entrou em desprestígio, em declínio, porque não conseguia lidar com a crise política e foi basicamente substituída por uma convenção, ou seja, uma reunião dos setores mais à frente da Revolução que ia tomar conta, basicamente ia governar a França. A rigor é isso. Ou seja, aquele parlamento, aquela Assembleia Legislativa foi substituída por basicamente um grupo, uma convenção mesmo, uma reunião dos principais dirigentes e lideranças do processo revolucionário para governar. Tá? E aí algumas medidas importantes em 1792 que inaugura esse período são tomadas. Há uma nova Constituição para a França e a proclamação da República. Porque o rei estava sendo julgado, tinha sido pego na sua fuga de Varennes, caiu sobre ele aquela pecha de, bom, é o traidor da Revolução, agora a fase republicana. A França realmente se tornou uma república. Tá? E, portanto, nessa república, nesse período inicial da Convenção, algumas coisas marcantes da fase revolucionária que, inclusive, entram no vocabulário político até hoje, essa coisa de direita, esquerda, de onde saiu isso? Justamente, por exemplo, da posição dos deputados e dos dirigentes na Convenção. Ou seja, a alocação desses caras na Convenção meio que determinou um pouco, entrou na moda, se constituiu desse vocabulário de quem é direita, dos setores mais conservadores, mais moderados, que querem manter uma determinada ordem, os girondinos, já vamos aprofundar isso, e do lado esquerdo, do lado que quer mais avanços, mais mudanças, mais radical, mais popular, os jacobinos. E a galera do meio, a galera mais moderada ali entre intermediária entre essas duas posições, a galera de centro. Mas assim, tem essa denominação esquerda-direita-centro, mas também tem outras, planície, montanha. As posições aí desses grupos passou a ser um aspecto fundamental para você entender a Revolução. Porque a galera começou a realmente, essa burguesia, se dividir em grupos mais antagônicos ainda, com posições muito marcadas, e entrar em confronto em alguns momentos. Ótimo. E um confronto político mesmo. Enquanto a burguesia está aqui nessas problemáticas todas, a situação na França, o pau está comendo, é uma situação bastante acirrada. Mas para entender, vamos lá, rápido, isso é importantíssimo. Marca os processos que a Revolução vai viver daqui para frente. Houve uma ruptura na burguesia muito forte, entre girondinos e jacobinos. Basicamente, conservadores, girondinos conservadores, a alta burguesia, a galera que tem mais dinheiro, que não queria tantas mudanças sociais, não queria tanto remeleixo, porque isso afeta inclusive a sua posição social, os seus negócios, a grana, a propriedade. Não querem mexer mais na coisa. E os jacobinos, esses sim, setores radicalizados, isso é importantíssimo, da baixa burguesia,
burguesia e de setores populares mesmo, que a gente chama de sans-culottes. O que era o sans-culotte? O que era o culotte em si? Para resumir, é tipo aquele meião que se colocava a calça por baixo, que era um representativo de uma posição social que o cara tinha, tipo, quem usava o culotte, isso era um adereço clássico da nobreza, isso era um adereço que foi incorporado pelas camadas da burguesia, porque eles não estavam numa posição social. E o povão da rua mesmo, de Paris, as massas populares que não tinham grana, não usavam o culotte. Esse era um adereço que, assim, não era da vestimenta popular. Então o que era o sans-culotte? Artesãos, pequenos comerciantes, trabalhadores, a massa mesmo, o povão, que era o grupo de sans-culottes mais radicalizado, porque eles são a galera de baixo, da ralé, que quer mais mudança, que quer atacar a propriedade privada, que quer avançar a revolução em setores populares, no sentido popular, que afeta os interesses da alta burguesia. Então os jacobinos reúnem, portanto, os jacobinos, ou seja, essa pequena burguesia e os sans-culottes, que são esses grupos mais populares de fato. Tá? E aqui a gente começa mesmo a ver algumas diferenças entre esses grupos. Pequenas curiosidades, rapidíssimo. Por que girondinos e por que jacobinos? Os girondinos em si, porque eles eram eleitos, a primeira eleição em si da convenção, boa parte desses setores representantes da alta burguesia foi eleito pelo departamento da Gironda. Então acabou ficando girondinos. O clube da Gironda, o clube dos girondinos, e a coisa pegou. E os jacobinos, porque se reuniam num convento, o convento de Saint-Jacques. E aí ficou Jacques, daí do Jacques, jacobino, que deu a nomenclatura desses grupos. Tá? E fez parte dos jacobinos em si, que vai ser o grupo predominante durante a Convenção Nacional, vai ter o período do terror, ou seja, 1792 até 1795, vai ser o grupo que esteja mais à frente de fato. Nomes clássicos da Revolução Francesa, importantes: Danton, Marat, Robespierre, grande dirigente de algum nível, mas também um grupo mais radical mesmo, a ala mais radical dos jacobinos. Era o grupo da planície, porque se sentava, inclusive, um pouco mais abaixo, em termos assim, pensa as cadeiras organizadas meio que de cima para baixo, como um auditório, uma sala de cinema. Então, o grupo, a ala mais radical, dentro dos radicais, ou seja, o grupo mais radical dentro dos jacobinos, ficou conhecido como planície, era dirigido lá pelo Jacques Hébert, que era um cara que vociferava umas paradas assim, bem radicais mesmo da Revolução. O grupo queria mudanças muito mais profundas, muito mais populares. Tá? A galera um pouco mais ao alto desse setor, que sentava mais acima da galera ali da planície, é o que a gente chama de montanha, que eram os setores mais dirigentes mesmo dos jacobinos, esses nomes todos que eu falei, bonitos, Robespierre, Danton e tal, era a principal parte da galera. Tá? Então, ou seja, o que eu quero dizer com todos esses nomes, com essas referências? Há muitas diferenças entre os revolucionários. E elas vão ficar cada vez mais significativas. Porque, a partir de 1793, a Revolução entra numa fase radicalíssima. A gente dá início ao período do terror, que vai de 1793 a 1794, quando os jacobinos assumem de fato o poder. Aquele longo processo de crise que a França está vivendo, de intervenção estrangeira, os girondinos não conseguiram dar conta da situação, os setores mais moderados, os jacobinos tomam o poder. Inicia uma fase revolucionária mais violenta, onde sim a guilhotina está matando geral, inclusive o rei, depois de um longo processo, vai ser executado em 1793 e a guilhotina vai descer a lenha ou a lâmina numa galera. Tá? E é nesse período, 1793 94, que a primeira coligação está chegando na França, o exército absolutista cercando, tem um movimento interno contra-revolucionário, a revolta de Vendéia, que foi um grupo, um levante camponês, a galera ali, os anti-revolucionários, setores ligados ao antigo regime, começam a insuflar algumas áreas, ou seja, fala, pô galera, aí ó, você tá vendo o que eles estão fazendo? Estão saindo do limite, saindo do controle e tal. Tentam convencer, inclusive, os setores populares, como camponês, na revolta de Vendéia, a lutar contra a revolução. Então você tem lutas internas e externas, a coisa realmente ficou no seu contexto mais perigoso. Então esse período do terror, convenção montanhesa, como se queira, porque os jacobinos, a galera da montanha que estava dirigindo,
foi a fase mais aguda, de mais execuções, de mais pressão, né? Você tem, varia-se muito aí em termos de quantitativos de avaliação, mas tem-se uma estimativa aproximada de 30 mil a 40 mil execuções no período do terror na guilhotina. Então foi sinistro. Até mesmo os próprios dirigentes jacobinos entraram na guilhotina. Tipo, a revolução vai ser de tanto controle que quem mandava matar terminou morto na mesma parada, pra você ter ideia, né? Mas enfim, sobre esse período da Convenção Montanhosa, o período do terror, se organizou, a França basicamente estava sendo governada por 3 instituições, 3 grupos. Um Comitê da Salvação Pública, que era basicamente quem governava a França, onde estava o Robespierre, tal, Danton, todo mundo ali, que era basicamente um pequeno comitê dos jacobinos que decidia as coisas. Um comitê de segurança geral, que era basicamente responsável para eliminar a oposição interna do governo, ou seja, dar conta de apagar os focos contra-revolucionários dentro da França, em algum nível, e também, claro, organizar lutas contra as coligações internacionais, e o Tribunal Revolucionário, que era basicamente onde se julgava geral por qualquer mínima suspeita de ser um contra-revolucionário. É guilhotina, nem pensa muito, você quer guilhotina. É esse período mais radical da Revolução, onde realmente as coisas estão saindo literalmente do contexto. Claro, até aqui essa convenção está tentando também segurar um pouco a onda com alguns problemas internos e avançar nas pautas populares. Lembra que eles são os setores mais radicais? Querem mais mudanças? Por exemplo, a primeira coisa que eles instituíram, importantíssima, na Constituição do ano 1, o sufrágio universal, que não tinha sido feito em 1791. Né? Ou seja, agora todo mundo podia votar. Isso abria a política para uma participação popular que a burguesia, que a alta burguesia, não teve interesse, nunca teve interesse nisso. Né? Então olha só como está radical, como estão permitindo coisas assim que, mano, todo mundo, lá no século XVIII, todo mundo votar, até os setores mais pobres, mais humildes. Isso era muita coisa. Isso era chamar partes da sociedade para participar da política que nunca foram chamadas a participar. Muito ao contrário, desincentivadas. Além de decretar um conjunto de medidas que eram basicamente medidas de uma economia de guerra. Ou seja, eles vão tentar lidar com o problema da fome. Vão decretar, por exemplo, a lei do preço máximo. Vocês vão tabelar, literalmente, o preço das coisas mais essenciais na França. Sobretudo pão. Para não permitir que a coisa saísse tanto do controle, que a fome se estendesse tanto na França. E entre outras coisas para tentar favorecer um pouco o governo. A venda pública, por exemplo. O que era isso? Propriedades nobres, grandes propriedades da igreja eram vendidas a preço baratinho, tipo assim, barato. Porque era uma forma de fazer dinheiro. E medidas revolucionárias, bastante a um nível internacional. Por exemplo, de 1794, a abolição da escravidão nas colônias francesas. Isso vai ter impacto na história do Haiti medonho. Tá? A criação do ensino público gratuito. O fim, procuram atacar a supremacia católica. E é uma fase bastante anticlerical. Estão matando padre, invade convento, queima convento, que era uma loucura. Tá? Sem dúvida, a fase mais aguda. Só que essas contradições todas vão explodir numa revolução que simplesmente se descontrolou. E talvez um dos grandes símbolos disso seja o assassinato feito lá por uma mulher, que era uma revolucionária, tinha lá seus interesses, a Charlotte Corday, contra o Marat, que era um jacobino revolucionário raiz, esse raiz de primeira hora, que é um maluco que tem uma história assim, ele dá um vídeo sozinho, só dele. Ele tinha umas doenças, que pegou quando se escondeu no esgoto e tal, tinha que ficar banhado em leite, para tentar amenizar a parada. Então ele vivia dentro de uma banheira, basicamente, em vários momentos. Mas ele foi um agitador, um cara que se mobilizou muito o povo. Ele tinha um jornal, L'Ami du Peuple, que era um amigo do povo, que ele escrevia as coisas revolucionárias dele, agitação. Aí, galera, vambora, vamos tomar o poder, e falava mal dos outros, enfim. Era propaganda revolucionária nessa época, no jornal,
era o principal meio que se tinha. Então, ter uma imprensa revolucionária, grupos que fizessem isso, era chave. Porque era o meio das ideias circularem, não só muito rápido em Paris, era isso no boca a boca, mas também como se estender para outras áreas. Tá? E aí é o período do terror entrando na sua fase mais descontrolada. As lideranças jacobinas, as grandes lideranças que foram chave desde o início do processo revolucionário, como Georges Danton, por exemplo, vai ser executado na guilhotina. Amando no seu amigo, que também teve junto com ele todos os processos, o Robespierre. Então, tipo assim, as grandes lideranças começam a ser, tipo... Porque todo mundo é aquela coisa meme do Homem-Aranha, que aponta pro outro Homem-Aranha. Então, todo mundo é contra-revolucionário, é moderado demais, e ninguém consegue responder e dar conta dos problemas. E essas lideranças começam a ser executadas, bicho. O próprio Robespierre, que foi a grande liderança dos jacobinos, que esteve à frente da convenção em vários momentos, que esteve à frente do período do terror, ele mesmo vai ser executado na guilhotina. Pra vocês terem dimensão do peso simbólico disso. E aí se inicia, quando ele é executado, é o símbolo de uma França, de uma revolução que saiu do controle, e os grupos revolucionários da própria França, sobretudo os mais conservadores, os girondinos, que viram e sentiram a coisa descontrolada que foi o período do terror. Os setores populares avançando demais e falou: não, mano, chega, vocês foram longe demais. A gente não quer o povão nessa maneira na política, a gente não quer tantos interesses populares no poder, vão meter o pé no freio na revolução. E aí vão dar o golpe do 9 Termidor. E aí isso é outra coisa que dava outro vídeo, bicho. Num dado momento da convenção da República, eles refizeram o calendário. Então, 9 terminou se tornou um mês. Porque esse calendário, com esses nomes, janeiro, fevereiro, junho, é de referência judaico-cristã e fazendo menção ao Império Romano. Ela tem nome de imperador. Julho, mês de julho, é em homenagem a Júlio César. Então você tem várias paradas do tipo, não vamos mais contar a história a partir de Cristo, antes e depois, não. Agora, para você ver, a parada foi tão revolucionária, eles estavam se sentindo tão no comando da história, não. É antes e depois da Revolução, da República. Então, 9 mudaram-se os meses, em homenagem a épocas do ano, enfim. O 9 Termidor, ganhou esse nome por causa do mês Termidor, dia 9 do mês de Termidor. Foi um golpe dos girondinos da alta burguesia para tomar o poder, derrubar os jacobinos do poder e começar a iniciar a fase que a gente vai chamar de diretório, que é a fase conservadora da Revolução. Então, a rigor, basicamente, o 9 Termidor é um golpe da alta burguesia, consegue matar o Robespierre e toma o poder dos jacobinos. Inicia uma fase, portanto, de restauração burguesa, basicamente, em algum nível, É o que a gente vai chamar nesse momento inicial, isso é final de 1794 para 1795, da Convenção Termidoriana. Tudo foi ganhando esse nome por causa do mês, que era basicamente o seguinte: bom, em meio à insegurança militar, das ameaças estrangeiras, a insegurança interna provocada por tantas execuções, a mortandade, aquela crise medonha do terror, que foi essa guilhotina varando todo mundo, aquela confusão toda. Bom, essa alta burguesia vê os seus interesses afetadíssimos, inclusive seus interesses econômicos, E tem como projeto reativar o projeto burguês. Isso aí é popular demais pra gente. A gente não quer isso. É o esforço de retomar e desmontar algumas medidas dos jacobinos no poder e redirecionar a revolução para o seu sentido burguês, não popular. Sacar a ideia? É afastar o povão? É tirar o povão da jogada? É basicamente isso. Eles conseguem, na Convenção Termidoriana, afastar esses setores, desmontar um pouco da estrutura que os jacobinos tinham montado. Por exemplo, medidas importantes. Eles proclamaram uma outra Constituição, acabando com o sufrágio universal, ou seja, resgatando o voto censitário. Tinha que ter renda específica, tinha que ter um conjunto de circunstâncias e condições para poder votar. Isso era importante. E acabaram basicamente com isso na nossa nova Constituição, a Constituição do ano 3, em 1795, dando início à terceira e última fase da Revolução, o Diretório.
que vai de 1795 até 1799, que é basicamente, a gente também tem autores que chamam isso, né? Vão nesse sentido, a República dos Proprietários. Agora é a alta burguesia mesmo, girondinos no poder real, conservadores, acabando com esse negócio do povo participar tanto, acabando com tantos agitos. Porque o interessante para esse grupo era basicamente o quê? Estabilizar a França. Capitalismo, comércio não se desenvolve com tantas e tantas guerras internas, com tanto caos. É preciso algum nível de estabilidade para prosperar os negócios dessa burguesia. Eles querem acabar com essa confusão como um todo. Botar o povão no seu lugar e falar assim, ó, foi legal no início, passe ajudou a derrubar o antigo regime, maneiro, mas é só isso. Volta pro teu canto porque você continua aí, na parte de baixo da sociedade. Eu, burguesia, que agora eu tô aqui mandando. E basicamente estabelece, portanto, o diretório. O que é o diretório? Por que esse nome? Porque a França agora vai ser governada por diretores. E eram 5 diretores. Eleitos por uma comissão que, portanto, dava esse cargo a 5 pessoas. Então, você tinha esses 5 diretores, que eram basicamente o poder executivo na França. E você tinha outros órgãos de consulta, basicamente. O Conselho dos Anciões, o Conselho dos 500, que era uma espécie de poder legislativo um pouco menos influente. Mas, basicamente, agora a França estava sendo governada por esses 5 diretores. Por isso, diretório. Que tinham como esse horizonte: acabar, anular as medidas jacobinas, retomar a França para o caminho da burguesia, para o caminho do capitalismo, para o caminho moderado. Isso significava, portanto, literalmente, botar o povão no seu lugar e os seus setores mais radicais eliminar. Esse o grande tom do diretório. Por exemplo, isso aí é papo de 1795 para frente. Você teve um movimento importante liderado por Graco Babeuf, chamado a Conspiração dos Iguais. Que foi, assim, o nome da Conspiração dos Iguais. Porque é uma galera radicalizada do povo, seus setores mais, assim, com a perspectiva igualitária. Só um pequeno comentário antes que me esqueça. Graco era apelido, O cara era chamado François Babeuf. Mas não só para os íntimos Babeuf, ou Babinho. Chama de Babinho que é mais fácil. Ótimo. O Claro tinha a perspectiva de, a gente tem que lutar por uma sociedade igualitária. Publicou um manifesto dos iguais, que ele estava falando assim, mano, acabar com a propriedade privada. Olha que isso para a burguesia, a propriedade privada é fundamental para a burguesia. Dividir as riquezas, etc. Karl Marx, lá na frente, vai olhar para essa conspiração e vai identificar neles os primeiros princípios socialistas da história. E a palavra socialismo nem existia ainda. Claro, Marx vai enquadrá-lo no campo do socialismo utópico, aquele socialismo que, era muito sonhador, não tinha como acontecer. Mas você tinha ali um setor que tinha um princípio muito diferente da alta burguesia e dos interesses. Foi um movimento duramente reprimido. Isso apontava, basicamente, a uma crise do diretório que, nesse sistema dos diretores, do Conselho dos Anciões, do Conselho dos 500, não conseguia estabilidade interna e externa para continuar a pacificar a França e voltar a desenvolver a economia. Voltar a alcançar e a propagar os lucros da burguesia. Isso aqui é o chave pra gente. E essa alta burguesia manipula, portanto, esse diretório e começa a perceber o seguinte: olha, a gente precisa, e você tinha até expressões mais de época, como a espada salvadora. A gente precisa de uma figura, de um líder carismático, de alguém que ilustre, que represente a revolução e que tenha força e carisma e apelo popular para acabar com essa zona. E vão se aproximar bastante do exército, porque o exército francês foi muito importante, organizado nas primeiras horas da Revolução, para lutar contra as ameaças externas, as coligações absolutistas, aquela coisa toda.
E você tinha figuras que se destacaram muito nessa luta, por exemplo, e aí uma delas que vai ser chave nessa história é justamente um sujeito baixinho, tinhoso, como se diz, né? Chamado Napoleão Bonaparte, que era um cara que em vários níveis encarnava a revolução em si. Ele era um símbolo da revolução. O cara se fez general cedíssimo. Não era oriundo de uma família popular. Ele não era pobre. Teve acesso a estudo, mas conseguiu ingressar na carreira militar, seguir a escola militar, enfim. Mas não era nenhum sujeito rico. E conseguiu subir dentro do exército e chegar a general muito cedo, inclusive, pelos seus próprios méritos. E isso mostrava uma diferença muito grande para o tipo de organização de antigo regime, no qual os altos postos das forças armadas e tudo mais eram dirigidos para a grande nobreza, porque, tipo assim, era isso, você atingir, eram cargos nomeados, você não subia de baixo para cima. Essa coisa de subir de baixo para cima não era muito a pegada de sociedade estamental, é mais a pegada de uma sociedade liberal burguesa, que permite... ainda que em tom de exceção, cuidado, não vamos cair no discurso meritocrático da burguesia, que todo mundo amanhã pode ser rico, porque isso não funciona nem para essa época. Esses grupos são exceções, mas se permite níveis maiores de mobilidade social, de você ascender socialmente na sua vida. E o Napoleão era um cara que ascendeu por média das Forças Armadas, e era um cara que ilustrava, portanto... ele tinha um apelo popular grande, era uma figura querida, e acabou sendo ali um representante interessante para a burguesia, porque ele tinha o comando do exército, era um militar de prestígio, era um militar vitorioso, atenção, ganhou várias batalhas contra os exércitos coligados aí das potências absolutistas. Tinha lá o seu campo de genialidade militar com novas estratégias. Era um cara bastante inventivo. Portanto, tinha apoio do exército, e ter o apoio do exército, ter o exército era chave para você conseguir ter uma força militar para controlar a população. Tinha que ter seu sarrafo mesmo, tinha que ter força, mano. Tinha que ter repressão. Real é essa. Então, Napoleão tinha isso tudo. Ele reunia essas condições. E era carismático. Era a carinha bonita da revolução. Representar os ideais revolucionários. Olha, nessa nova sociedade, que não é do antigo regime, você pode melhorar de vida, você pode ascender. Basta você se esforçar. Olha a meritocracia que forte que a gente vivencia aí até hoje. E tem muita gente que cai nesse conto da sereia. Mas enfim. Então Napoleão vai ser cada vez mais essa figura de prestígio, e essa figura que a burguesia vai identificar como o sujeito que ela precisa. O cara que pode estabilizar a França. Basicamente é isso. O diretório chega, portanto, nessa manipulação da burguesia ou na sua crise terminal. A galera fecha com Napoleão e ele dá um golpe. O golpe do 18 do Brumário, de 1799, que dá fim formal à Revolução. Ele acaba com o diretório, institui o consulado, ele vai ser o primeiro cônsul, enfim. E finalmente termina com a Revolução Francesa. Agora a França vai viver um outro contexto histórico, com Napoleão à frente, tal. A era napoleônica vai se estender, vai ser importantíssima naquele país. E para a história no geral, inclusive a nossa aqui no Brasil, Dom João, aquele papo todo. Mas sim, significa que, bom, a Revolução chegou ao fim, foram 10 anos, a burguesia consolidou o seu regime, a sociedade burguesa, o Estado burguês, acabou com aquelas características do antigo regime, tomou o poder, se fez classe dominante, botou o povo no lugar, e agora está com um caminho aberto para o desenvolvimento do capitalismo na França, em níveis diversos. Já tem um Estado burguês para isso. A Revolução, não obstante, veja, ela não encerra-se em 1799. O seu ideal, a sua memória revolucionária, com todas as suas indas e vindas, vai se estender progressivamente da história francesa e vai ter os seus impactos, os desdobramentos no mundo. A França vai viver outros movimentos que vão relembrar essa memória revolucionária, sempre foi muito forte. E consolidou na França o que
é a marca maior da sua história, né? A nacionalidade francesa, a ideia de uma França contemporânea para os franceses hoje nasce com a Revolução Francesa. O feriado nacional na França é a queda da Bastilha, 14 de julho, comemorado. A bandeira da França é a bandeira da Revolução. O hino da Revolução, a Marselhesa, é o hino da Revolução Francesa. A memória, o peso disso é muito poderoso, não só para a história da França, mas para entender a consolidação, a formação da época contemporânea, que é a época da burguesia, que é a época do capitalismo, e que boa parte das coisas que vivemos até hoje. Tá? Então, em linhas gerais, essa é a grande Revolução Francesa, impactante e indispensável, se você quiser entender história, inclusive entender a sua história. É isso, minha gente. Ó, tô indo. Um beijo, um abração e ó, tô subindo. Tchau, tchau.